Vamos falar sobre a Copa América então, sobre o que vai acontecer dentro de campo a partir desse fim de semana. Quem está ao vivo conosco para falar sobre o assunto é o grande chefe da equipe da Rádio Bandeirantes de transmissões esportivas, Ulisses Costa, está ao vivo aqui no Jornal Gente para falar sobre a expectativa e principalmente sobre a seleção brasileira, que é o que mais nos interessa. Ulisses, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia para todos vocês, bom dia Pedro. Estamos aí, né, nessa expectativa dessa Copa América começar. A gente mais ou menos, a Thaisa, a gente conversava sobre isso. Deve ter uma influência muito grande do Supremo em relação a essa situação, né? Mas a gente fica na expectativa de termos uma boa competição, uma grande competição, porque se nós estamos tendo Libertadores da América, eliminatórias da Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, não vejo motivo para não se ter a Copa América. Pelo menos assim eu enxergo, assim eu vejo, né? Obviamente que o Brasil foi um país escolhido na urgência, por falta de opção, né? Mesmo tentaram outros países, caso específico da Argentina, mas a gente sabe o que está acontecendo na Argentina, é uma coisa muito séria, muito grave, e a gente temia a realização ou não da Copa América. Mas acho que é acerto, o Brasil está no grupo A, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. A seleção brasileira já estreia contra a Venezuela nesse domingo, jogo que a gente vai transmitir. Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai fazem parte do outro grupo. A expectativa é de uma grande competição, é a seleção brasileira em campo. Eu acho que o Brasil tem feito eliminatórias da Copa do Mundo de uma maneira muito legal, líder isolado nas eliminatórias sul-americanas para o Catar, invicto na competição. Depois de 35 anos conseguiu, olha só, vencer o Paraguai. Uma coisa que é interessantíssima, fora de casa, no Defensores del Chaco, em Assunção. Então a gente torce para um grande jogo, para grandes partidas. Infelizmente, mais uma vez, sem a presença de público, devido ao Covid, no que é correto, no que é certo, né? Mas eu tenho sido um crítico, porque eu transmiti a final do Campeonato Paulista, né? Nas redes sociais eu postei alguma coisa, aglomeração de pessoas do lado de fora do estádio. Eu creio que se você colocar algumas pessoas espaçadas, com máscara, tudo, é uma coisa que vai ser um pouco diferente, com muito mais segurança dentro dos estádios, capacidade de 60, 70 mil pessoas, liberar para 10, 15 mil, e espaçado, com segurança, com máscara. Eu continuo batendo ainda nessa tecla de liberação de público, mas a gente torce por uma grande Copa América e que a seleção brasileira entra como a grande favorita, né, Pedro? É isso que eu ia te perguntar, né? Se o Brasil tinha chance aí de vencer a Copa América, o time do Tite é o melhor que ele tem para levar para uma competição como essa, ou alguém tá de fora, hein, Ulisses? É o melhor aí que a seleção brasileira tem, né? Eu gostaria de ver novamente o Daniel Alves vestindo a camisa da seleção brasileira na lateral direita. Eu acho que o Daniel tem condição de jogar mais de uma Copa do Mundo, apesar da idade dele. É um jogador de qualidade, um jogador inteligente, né? Atuando pela lateral direita. O Daniel tem feito isso muito bem no São Paulo Futebol Clube, é o líder, né, do São Paulo Futebol Clube, é um jogador que tem uma qualidade muito grande de futebol. Mas acho que o Tite aos poucos vai acertando. O Paquetá foi muito questionado, é que as pessoas não estão acompanhando muito o futebol pelo mundo, né? E o Paquetá tem jogado muito bem, o Paquetá tem sido um jogador interessantíssimo. Então o Tite traz ele faz o segundo gol contra a seleção do Paraguai. Então você vai entendendo um pouco mais a seleção. O Tite é um grande treinador, né? Existiu uma pressão muito grande, a queda do presidente da CBF, o afastamento dele por 30 dias. Eu acho que foi provocado até por uma insatisfação dos atletas e de repente, a seleção dá resultado no campo de jogo. Eu não acredito muito que o lado diretivo, quando se trata especificamente de jogo jogado, ele tenha tanta influência no futebol. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o diretor, o dirigente, ele tem influência quando ele não contrata, quando ele não reforça. Caso específico assim, de um clube brasileiro grande, o Corinthians, que vive uma crise tremenda, né? Porque não tem jogador, porque deve 980 milhões de reais. Isso eu estou falando só de futebol, fora a Arena Corinthians. Então, quer dizer, aí realmente isso influencia, porque você não tem qualidade, você não tem. Mas seleção brasileira, os bastidores sempre foram esquecidos e ignorados pelos atletas, né? Isso que a gente acabou vendo muito aí dentro do futebol. Ulisses, e essa questão toda que envolveu o ânimo da seleção brasileira com queremos jogar, não queremos... Afinal, a gente não sabe por quê, né? Ao final, não se sabe qual era o desacordo dos jogadores. Tinha um problema com o Rogério Caboclo, né? Esse problema está afastado, jogamos a Copa América. Mas por quê?
se estão preocupados com horário de treino ou com ter Copa América, a gente não descobriu. E pelo jeito também não vai descobrir, porque talvez nem eles saibam direito, porque o grupo tem 23 caras, cada um pensa de um jeito. E aquele manifesto, vamos combinar, né, Eduardo? Aquilo foi a arte de usar muitas palavras para dizer o nada. Aquela coisa. Quando você não quer resolver um problema, você convoca uma reunião. Quando você não quer tratar de um assunto, você solta uma carta de repúdio, uma nota de repúdio. Mas será que esse ânimo, como é que isso influencia dentro... Não, do grupo, me parece que está... Aquela frase, o grupo está unido, mas será que para jogar bola vão estar também, Ulisses Costa? Tem demonstrado, né, Edu, nas eliminatórias, né? Tem demonstrado estar unido. O grupo da seleção é a melhor campanha que nós tivemos aí nos últimos tempos em eliminatórias da Copa do Mundo. O grupo da seleção tem demonstrado uma qualidade muito grande como atletas. Eu entendo o que vocês estão dizendo, mas em nenhum momento isso que é o problema. Eu vi um jogador falar que não ia jogar a Copa América. Não existiu esse tipo, acho que foi mais uma especulação gigante, ou poderia até acontecer. Mas o que eu falei, esses jogadores que estão vestindo nesse momento a camisa da seleção brasileira, eles não têm muita condição de reivindicar algo, né? Porque conquistaram muito pouco, né? Por exemplo, se nós tivéssemos na seleção brasileira jogadores que tivessem sido campeões do mundo, jogadores que estão jogando futebol fino nos seus clubes, tudo bem. Hoje nós não temos aquele cara que vai chegar, vai decidir, o Neymar é o bom jogador, é o grande jogador da seleção. É o grande jogador da seleção brasileira. Ele tem condição de decidir um jogo? Tem condição de decidir um jogo. Mas o que ele ganhou com a camisa da seleção? Eu acho que para que você venha reivindicar algo, você tem que ter conquistado algo, né? Então, eu acho que foi muito mais uma especulação, porque eu não ouvi de nenhum jogador da seleção, eu não ouvi em nenhuma rede social de jogador da seleção que eles não iriam jogar a Copa América no Brasil. Eu não ouvi isso. Se alguém ouviu, por favor, pode me dizer, pode me corrigir, fique bem à vontade. Eu vi muita especulação em cima disso aí. Eu vi muito disse-me-disse, vão falar isso, não irão jogar a Copa América. Eu acho que se o Caboclo fica ou o Caboclo não fica, eles jogariam a Copa América. A insatisfação em relação ao Caboclo, que existia a possibilidade do Caboclo trocar o técnico da seleção brasileira. E o grupo está fechado com o Tite. Se falou em Renato Gaúcho, essas especulações todas. E o Caboclo sai, o Tite continua, a seleção continua vencendo, e eu não vejo motivo para tocar o Tite. Entendeu? Eu acho que a política, em 70, ela já influenciou demais dentro da seleção, embora ela tenha conquistado o título, né, de 1970, o tricampeonato. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande quanto a essa situação. Futebol é futebol, política é política, a política ela tem que ser feita para a população, para o povo, para o bem-estar da população. É isso que os nossos políticos têm que pensar. Em relação ao futebol, eu acho que a seleção vem forte e vem para conquistar essa Copa América. Ulisses Costa transmite aqui na Rádio Bandeirantes, domingo, 18h, Brasil e Venezuela, estreia do Brasil na Copa América. Ulisses, para me despedir de você... Lindo, 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 lindo. O gol do Neymar, Brasil, Paraguai, o primeiro gol da seleção brasileira. Beijo, Ulisses, bom trabalho, hein? Beijão, Thaís. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vocês que seguem o Ulisses aí nas redes sociais achavam que ele só entendia de boxe, ele manja de futebol pra caramba aí. Lateral para a seleção brasileira, bater, sai jogando contigo pelo meio de campo, a seleção do Brasil com Fred. Fred domina na direita, abriu para Danilo, Danilo tenta o levantamento pelo setor de ponta, arma a jogada para a seleção brasileira, vem para a finta, recolheu pelo setor de esquerda na velocidade de Gabriel, ele cruzou para Firmino, passou, sobrou para Neymar, vai fazer, bateu! Gol! Que abriu a vitória 2-0 sobre o Paraguai, mas eu tenho algo a dizer aqui sobre o Ulisses Costa. A gente fica sempre esperando no jogo de futebol, obviamente, o gol. Só que ele inventou um negócio na narração que faz com que eu fique esperando outra coisa. Eu fico esperando o chute que vai na lua, eu fico esperando aquela bola que o cara pega de dedinho e sai pro outro lado, uma furada. Só pra ouvir uma que é isso e tocar a musiquinha do circo. É sensacional. Essa é sensacional. Ulisses, obrigado. Variando o jogo ainda fica mais divertido. Rede Bandeirantes de Rádio.